De verdade, eu acho até que acaba sendo uma armadilha você simplificar fatores humanos em fator humano. E como temos uma indústria que a gente usa muito as mãos, né? A nossa atividade produtiva usa muito as mãos. O que a gente conclui no final do ano? Que os nossos acidentes foram mais com as mãos. E aí o que a gente faz? A gente faz um banner bonitão, coloca todo mundo para colocar a mãozinha colorida, todo mundo assina, fica lindo para o marketing. Eu adoro essa ação, mas essa não é uma barreira de proteção. Uma frase também muito batida, o contexto influencia o comportamento. Isso faz muito sentido para mim. Bom, hoje eu recebo no bate-papo com o especialista, o engenheiro Tomás Doro. Tomás, é um prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. Obrigado, Rogério. O prazer é todo meu. Esse é um espaço muito didático, um espaço que a gente admira muito, então para mim é muita felicidade estar aqui conversando com você. Obrigado, meu amigo. Tu poderia te apresentar um pouquinho melhor para quem não te conhece? Eu sei que muita gente conhece na nossa área, mas podia, né, explorar um pouquinho mais isso, né? Quem é o Tomás, de onde é que tu é, um pouquinho da tua trajetória. Com certeza, meu amigo. Bom, para quem não me conhece, não está acostumado aí, eu sou o Tomás. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Maria Clara, de 2 aninhos, tenho o João Pedro, de 5 anos. Estou apaixonado pela paternidade, a paternidade entrou muito profundamente na minha vida, né? Então, muitas das coisas até que eu falo, do que eu faço, tem muito a ver com esses aprendizados da paternidade. Eu sou casado com a Bárbara. A Bárbara também é engenheira de segurança. Então, aqui em casa são 2 engenheiros de segurança, né, para atormentar um pouco a vida da criançada. A gente mora atualmente em Macaé, numa cidade aqui do Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Volta Redonda, do interior do Rio também, né? Eu já estou na área de SMS há mais ou menos 20 anos. Vou fazer no ano que vem 20 anos. Comecei em 2005 na área de SMS. Passei por algumas indústrias, metalurgia, passei pela área hospitalar, grandes construções, né? Eu passei, por exemplo, na construção de uma unidade no Comperj, em Itaboraí, uma unidade bem grande. E a gente chegou a ter 3.000 empregados ali nessa construção, né? nessa obra. Mas o meu maior momento, o meu maior tempo de experiência, ele é no ramo offshore, né? Então, trabalhei em operadoras, trabalhei em prestação de serviço para Petrobras, né? E é onde hoje eu atuo. Hoje eu atuo aqui na Petrobras. De formação, eu sou técnico de segurança. Desses 20 anos aí, 10 anos foram como técnico de segurança. E dos outros 10 anos como engenheiro de segurança, né? Eu sou formado em engenharia ambiental, de base, engenharia de segurança, e depois eu fiz um MBA com o nosso amigo Fábio Arruda, que já esteve aqui, né? Um MBA de gestão de SST e fatores humanos, né? Então, um pouquinho aí da minha história. Eu também tenho eu sou um influencer ali do Instagram, gosto de fazer lives, eu tenho ali um canalzinho bem particular, né? Eu costumo dizer que é uma terapia para mim ali, né? Que chama Prevenção em Livros. E eu também faço parte de um projeto que chama Segurança e Saúde nas Escolas. É um projeto que começou com o Orlandino, Tec Segurança lá de Duque de Caxias, mas a cada ano ele vai ganhando força, crescendo, e hoje ele já está pelo Brasil inteiro, Rogério. É fantástico. O Ministério Público adotou, Ministério do Trabalho, OIT, e assim, eu vejo cada ano que passa esse projeto crescendo demais. O Orlandino deve sentir muito orgulho do que ele começou, que é um projeto muito bacana. Bom, sou apaixonado aí por livros, apaixonado por viagens, sou um ex-grafiteiro, um grafiteiro aposentado, mas ajuda um pouquinho aí das criatividades, as loucuras que a gente tem aí de aprendizado, né? E sou coautor dos livros aí do Fábio Arruda. Eu não estou com nenhum deles aqui, mas eu costumo participar anualmente aí com EISE de SST. Bom, um pouquinho da minha vida pessoal, profissional e do que eu gosto de fazer. Legal, cara. Acho que
Eu também estou fazendo MBA lá com o Fábio agora, mesmo que tu já fez, estou fazendo esse ano. Então, o Fábio me fez o convite aí também, eu estava horas querendo... E vou participar do livro do Fábio também. O primeiro lá ele me convidou, não consegui encaixar nenhum ainda, agora esse ano eu disse para ele que vou estar junto lá com vocês, né? E vai ser um maior prazer também. Pô, eu te acompanho nas redes, né, Tomás? E te vejo sempre envolvido em pautas sobre fatores humanos. Porém, eu ainda acredito que existe talvez uma falta de entendimento sobre esse tema, e talvez até uma confusão sobre o que é fator humano e o que são fatores humanos, né? Tu pode nos explicar sobre isso? Bom, cara, muito legal você começar com essa pergunta, ô Rogério. De verdade, eu acho até que acaba sendo uma armadilha você simplificar fatores humanos em fator humano, né? Quando você pensa em fator humano, você está pensando só no indivíduo, em como influenciar o indivíduo com o que ele pode te entregar, né? Então, com a sua expertise, com sua experiência, com seus treinamentos, você fica preso naquilo, né? Só comportamento, como que eu mudo o comportamento? Então, o fator humano, ele simplifica a complexidade que é você olhar uma atividade com essa cabeça, com viés de fatores humanos, né? Porque fatores humanos é além do indivíduo, é o indivíduo no centro, mas tudo que interage com esse indivíduo para que ele possa tomar a sua ação, tomar a sua decisão, né? E aí que você vê a complexidade que é. Então, quando a gente fala de fatores humanos, é a gente olhar para essas interações, né? Se a gente pensar num desenho, né? Tem um gráfico muito legal que o Josué apresenta, que é um dos tutores nossos de fatores humanos aí no Brasil, se não no mundo, né? Mas é colocando o indivíduo no meio e tudo que interage em volta, né? Então, você tem um indivíduo interagindo com a tecnologia, né? Com fatores organizacionais, com os seus fatores individuais, com os fatores ambientais, por que não os fatores financeiros, né? Então, tudo que você consegue imaginar que vai interagindo com o ser humano para a sua decisão, né, que influencia na sua tomada de decisão ou na sua ação, aí você está olhando para fatores humanos no plural, né? Eu costumo também trazer uma forma bem didática para a gente imaginar, né? Vamos pensar num soldador. O soldador, ele é o fator humano, né? O soldador, ele é o fator humano. O que você precisa para que aquele soldador faça a sua atividade, né? Então, você precisa que ele tenha uma máquina de solda, precisa de EPI, precisa de manta, precisa de eletrodo. Cara, um monte de coisa tecnológica para que ele possa desempenhar a sua atividade. O que ele precisa para fazer a sua solda? Ele precisa de padrão, ele precisa de hierarquia, ele precisa de cultura, né? Como que as coisas acontecem naquele ambiente que ele está trabalhando. Então, são fatores organizacionais que influenciam na sua solda, né? O que o soldador precisa em relação ao ambiente que ele está inserido, né? Se tem ruído, se tem calor, como é que está o layout da onde ele está trabalhando, né? A disposição das máquinas, né? Os acessos, se é trabalho em altura, se é trabalho em espaço confinado, né? E também o fator individual. Como é que ele tem em treinamento, sua expertise, suas ansiedades, seus medos, enfim. Olha a quantidade de interação que tem que acontecer para acontecer a solda. Então, fatores humanos é perceber tudo isso interagindo, né? Então, é muito simplista a gente olhar fator humano no singular, sendo que é tão complexo a gente entender que todas essas interações precisam acontecer para que a gente tenha a solda. A atividade é ele fazer a solda numa tubulação, mas ele precisa se envolver com tecnologia, com organizacional, com ambiente, com outros indivíduos e tudo mais, né? Então, para mim é uma armadilha, porque aí às vezes as pessoas pegam só o fator individual, né? Coloca como fator humano, e aí você vê algumas ações reduzidas dentro de um contexto de fatores humanos. Esses dias uma empresa estava apresentando que colocou a carinha de feliz ou triste no DDS, né? E falou, ó, aqui a gente está trabalhando com fatores humanos. No meu DDS tem se o cara está triste ou feliz. Não é que isso não seja uma ação, não é criticando a ação, mas acreditar que aquilo ali é você fazer fatores humanos, né, é muito simplista. Então tem que tomar cuidado. Fator humano é o indivíduo, fatores humanos é tudo que você vê interagindo para que esse indivíduo possa entregar, né, o que ele está
te propondo, né? A atividade dele, a tarefa dele. Perfeito, cara. Tu explicou de uma maneira bem didática. Acho que quem está nos assistindo que não tinha essa dúvida ainda, com certeza agora ficou mais claro, né? Tomás, fatores humanos também não é algo tão novo, né? A gente já fala sobre isso aí há mais de 20 anos, embora tem muitas pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto. Na tua visão, com a experiência que tu tens, como que os fatores humanos, eles impactam a segurança do trabalho? Bom, cara, você tem total razão. Fatores humanos, ele não tem nada de novo. A interação de tudo isso com o trabalho, né, ele já é conhecido há muito tempo. A ergonomia, por exemplo, que a gente pode assemelhar com fatores humanos, ela é bem mais antiga, né? E a gente às vezes não, né? Aqui a gente pegou a ergonomia e tornou ela em cadeirologia, como o pessoal brinca, né? E fica vendo só a altura de computador e tal. Então, ali já era para a gente estudar o trabalho e ver quais as interações que você tem para que você possa ter o melhor desempenho humano, né? Quando você pega também, muito antigo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Quando o pessoal voltou da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que eles eram muito mais abatidos por uma questão própria, né, de aeronave, de pilotos, do que pelo próprio inimigo. Eles estavam perdendo a guerra para eles mesmos, né? Então, na próxima guerra, eles já estruturaram melhor a seleção desses pilotos, já melhoraram a tecnologia, que era a aeronave. Então, assim, fatores humanos é realmente muito antigo, né? O que a gente vê agora é ele entrando muito forte na indústria que eu estou atuando, né? Na indústria de óleo e gás, tem se discutido muito sobre isso. Tá? Isso já na aviação já é muito mais antigo, eles já estão muito mais estruturados, inclusive acaba sendo uma de nossas referências, né? Mas na nossa indústria é uma coisa mais nova. Então vem a agência começa a colocar fatores humanos dentro do regulamento. Então, se você pegar o regulamento da ANP, ela tem muitos pontos que ela fala de fatores humanos, desde a fase de projeto, comissionamento, fase de descomissionamento, né? Então a vida útil toda de uma instalação. E aí você vê as operadoras e o mercado se movimentando para que possa implementar fatores humanos. Então, para mim, não é 20 anos, nem saberia precisar o tempo, mas o que a gente percebe é que a gente entendeu que a gente vive uma complexidade diferente de antes, né? A época de Taylor, que o pessoal tinha lá, o pessoal brinca, né, dos tempos modernos, né? Que o pessoal era uma atividade muito menos tecnológica. Então, não dá para a gente ver a nossa indústria, ver a segurança, ver o nosso trabalho com o mesmo olhar daquela época. Então, a gente precisa de uma nova visão. E, para mim, a fatores humanos é você olhar diferente para a mesma coisa. Né? Então, você tem as mesmas relações, o trabalho tem que ser conduzido, entregue, mas a complexidade é outra, você precisa olhar diferente. Né? Então, para mim, não é uma abordagem nova mesmo, mas a forma como a gente entende o erro humano hoje, para mim, é uma abordagem nova da segurança tradicional que a gente tanto vivia. Né? Então, acaba que fatores humanos conseguem impactar a indústria, porque sai de um patamar, não sei se você já reparou, mas quando você pega o gráfico dos acidentes fatais no Brasil, você pega os últimos 20 anos, a gente está ali, 2.500 acidentes fatais por ano. Não muda. A gente mata 2.500 pessoas por ano por acidente do trabalho, né? Então, é mais do que provado que a gente tem que fazer alguma coisa diferente para a gente melhorar esse cenário. E fatores humanos acaba trazendo essa oportunidade da gente olhar as interações de trabalho, as interações para que a gente possa entregar e aí, de fato, a gente alçar novos voos. Né? Então, para mim, fatores humanos acaba sendo novo pela visão, mas é bem antigo por toda a ciência, estudo e aplicação. Perfeito. E é possível medir a aplicação de fatores humanos, né? A gente, quem trabalha com engenharia, quem trabalha no mundo corporativo, a gente sempre sabe da importância de mostrar que isso, né? Por exemplo, numa aplicação de fatores humanos é possível ter indicadores que mostram se existe evolução em termos de saúde e segurança ou não? Cara, é engraçado, a gente tem. O Adilson já teve aqui também, né? O Adilson fala uma coisa Sim. engraçada, né? O engenheiro gosta de tudo, gosta de botar tudo no gráfico, né? O engenheiro gosta de tudo pornográfico, né? Ele faz essa brincadeira e faz muito sentido, né? Realmente a gente quer indicador, medir tudo,
e a gente acredita que a gente só consegue gerenciar o que a gente mede. Tem algumas falas aí de grandes pensadores até que corroboram com isso, né? Bom, de verdade, para mim, o que muda não é o que a gente mede. Para mim, a nova percepção, olhar com viés de fatores humanos, é mudar o como, tá? Então, existem várias formas da gente medir fatores humanos, e para mim o que tem que mudar é o como, o que a gente está medindo, o que a gente está buscando, o que a gente está querendo gerar com o que a gente está medindo. Então, vou dar um exemplo, né? A gente aqui na indústria tem uma ferramenta que chama auditoria comportamental, e que ela é conhecida por muita gente, né? E como ela foi medida a vida inteira? Quem fez, quem não fez. É a meta. O supervisor tinha que fazer 10 no mês, e a gente mede lá se ele fez 10 ou não fez 10. Não importa o que ele fez, né? Não importa se ele cumpriu a meta, né? Você olhar com fatores humanos, né? É você buscar o aprendizado. Não importa se ele fez 10 ou se ele fez uma, mas importa o quanto meu sistema está sendo alimentado e melhorado com essas auditorias comportamentais. Então, você troca como que você vai medir, o que você vai medir, né? Como que você vai medir, né? A gente tem uma indústria, isso também não é da indústria offshore, isso é de uma maneira geral, pela segurança tradicional, uma crença que aquelas empresas que têm baixa taxa de acidente é uma empresa segura. A gente mede, né, segurança pela ausência de acidentes, isso aí já é batido, né? Então, você olhar com fatores humanos, você sai desse olhar de acreditar que a segurança é medida pela ausência do acidente para outros olhares. Então, você só muda o como que mede. Então, por exemplo, uma coisa importante para a gente medir é o backlog de manutenção, né? Que são aquelas manutenções que não são executadas conforme o plano. Isso diz muito mais para a gente do que o cara que teve uma topada no dedão andando na passarela da plataforma, né? Então, a gente trocar esse olhar e olhar. O pessoal às vezes fica esperando indicador de fatores humanos. Às vezes a gente até brinca aqui internamente, onde eu trabalho, o pessoal quer um indicador que esteja com nome e fatores humanos. Mas, na verdade, cara, você fazer indicador, montar indicadores e perceber tudo que interage com o ser humano, você está criando indicadores para ver o seu desempenho dentro do viés de fatores humanos, né? Então, manutenção para a gente é super importante. Por quê? Porque interage diretamente com a tecnologia disponível para que o cara possa executar o seu trabalho, né? Então, outra coisa também que a gente costuma medir, NR35, 33, aqueles treinamentos, né? Então, se você for numa segurança tradicional, o que você mede? Que é o vencimento, né? Você tem 10 pessoas trabalhando em altura, quantas que estão vencidas, quantas que não estão vencidas. Beleza, vamos medir isso. Mas a gente consegue medir quanto que a gente está gerando de aprendizado com o trabalho à altura ao longo do tempo daquele trabalhador? Olhar para fatores humanos é a gente extrair esse indicador. Quantos simulados eu fiz, né? Quantas rodas de conversa eu fiz sobre trabalho em altura, né? Quanto aprendizado ativo eu tive dentro de trabalho em altura. E não só se o cara foi treinado a cada 2 anos, né? O treinamento a cada 2 anos, formal, 8 horas, a gente mostra aquilo ali como indicador de segurança. Olhar com fatores humanos é você indicar que ao longo daqueles 2 anos você foi criando uma educação continuada para aquela tarefa, né? Então, assim, procurar um indicador que esteja lá, eu tenho fatores humanos ou não, não conheço. A gente acha que não vai ter, né? O José sempre fala, a gente quer o checklist de fatores humanos. A gente não vai ter o checklist de fatores humanos. Mas entender a importância desses indicadores que eu fui comentando, backlog de manutenção, auditoria comportamental gerando aprendizado, a educação continuada, você está gerando indicadores que olham com viés de fatores humanos para a sua operação. Quer dizer que até um DDS, se bem utilizado, se bem estruturado, ele pode gerar indicador de fatores humanos. Com certeza. Com certeza. É sair do que para o como, né? O como que eu vou medir? O que eu quero enxergar? O que eu quero medir? O que eu quero aprender? Né? Porque pensar em fatores humanos é pensar em aprender e melhorar, né? Não é culpar e punir, é aprender e melhorar. Então, se eu conseguir fazer esse indicador me gerar aprendizado e melhorar o meu sistema, eu já estou com viés de fatores humanos.
Perfeito, cara. E tu pode compartilhar, tu já falou alguns exemplos, mas pode compartilhar alguns outros exemplos práticos de como essas abordagens aí focadas em fatores humanos, elas impactam ou podem impactar nos resultados de segurança no trabalho? Bom, Rogério, acho que assim, antes da gente pensar em fatores humanos, uma coisa que eu converso muito com o pessoal da área de fatores humanos, né, e é que a gente tem que entender que o erro humano hoje é diferente do passado. A gente precisa acreditar nisso, sabe? Entender isso, né? Por que eu estou te falando isso? Os exemplos práticos é uma demonstração de como a gente era simplista numa segurança tradicional e como que a gente aprende quando a gente põe fatores humanos na nossa bolsa, na nossa mochila de aprendizado, né? Então, a gente tem uns projetos aqui onde eu trabalho, onde a gente aprende com esses acidentes. Eu posso te dizer que há anos atrás, muitos anos atrás, né, quando eu comecei a fazer análise de acidente, chegar naquela caixinha ali de que o cara errou, que o cara não percebeu o risco, isso era muito comum. Isso era muito comum. Então, hoje, a gente recebe ainda muita análise como se fosse um problema de percepção de risco, um problema de falta de atenção, né? Então, como exemplo prático, por exemplo, uma vez caiu uma peça, um equipamento, ele caiu, e a primeira coisa que veio na análise era: o cara amarrou errado. Simples assim, né? O que você faz? Ou treina, faz DDS, abrangência no DDS, demite, né? Ações do tipo, né? Quando a gente começa a explorar o trabalho real, como é que é seu trabalho no dia a dia? Me conta como é que a carga chega, como é que você issa, quais são os padrões que te ajudam, o que te atrapalha. Quando você começa a entender isso, a nossa análise saiu de um problema de amarração para uma ramificação extremamente complexa. A gente tinha 8, 9 causas que contribuíram para aquela ocorrência. Né? Então, isso é um exemplo prático. Outro exemplo prático, o cara uma vez foi trabalhar, ele foi pegar no almoxarifado uma parafusadeira. Ela não funcionava. Aí ele foi de novo no almoxarifado para pedir uma outra parafusadeira. Ela não funcionou. E aí ele foi pela terceira vez pegar uma parafusadeira. Essa estava improvisada. A mangueira dela estava com engate improvisado. Mas ela funcionava. Ele usou ou não usou? Ele usou a furadeira. É claro que ele vai usar a parafusadeira, né? E aí, obviamente, ela se rompeu e ela bateu na canela dele. Tá? Então, desculpa. É um exemplo prático de que é o seguinte: a gente deixou uma parafusadeira, a tecnologia, chegar errado para uma atividade produtiva, né? Então a gente precisou analisar como é que a gente alugava isso, como é que ela chegava na nossa empresa, como é que a gente levava isso para bordo e todos os passos. Então, você analisar isso com o viés de fatores humanos é você sair dessa culpabilização do que é simples para olhar para o sistema, né? Uma coisa que a gente faz todo ano, todas as empresas, eu já fiz milhares de vezes. A gente olha para os nossos acidentes e, como temos uma indústria que a gente usa muito as mãos, né? A nossa atividade produtiva usa muito as mãos. O que a gente conclui no final do ano? Que os nossos acidentes foram mais com as mãos, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz um banner bonitão, coloca todo mundo para colocar a mãozinha colorida, todo mundo assina, fica lindo para o marketing. Eu adoro essa ação, mas essa não é uma barreira de proteção. Olhar com fatores humanos quais atividades que eu tenho e que colocam a mão do meu profissional em risco, ali, ó, em contato direto. Então, uma coisa que foi feita aqui, muito legal, né? Tem até um vídeo no YouTube, no canal Segurança Positiva, eu acho, falando sobre isso. A gente fez um book de hands-off, né? Todas as ferramentas que tiram a mão do risco, e a gente começou a estudar e pilotar, né? Vamos tirar o risco da mão, por exemplo, para usar a chave de impacto. Vamos colocar o finger saver, né? Vamos tirar o risco da mão com o uso da marreta. Vamos colocar a haste de impacto. A gente começou a substituir, né, por tecnologias, aquilo que colocava a mão em risco, né? Então, pensar em fatores humanos é isso, ao invés de insistir para o cara que o cara tem que ter atenção, né? Uma coisa que a gente brinca bastante aqui também ainda, a gente fica insistindo naquela posição para levantar carga manual, né? Bom, é importante, a gente precisa saber qual é a postura adequada, mas hoje já tem tecnologia para ajudar a gente nisso. Porque você imagina um cara que vai descarregar, sei lá, 100 caixas no dia, o cara ficar pensando
né? Cara, poxa, a gente precisa sair dessa para uma visão mais sistêmica, né? Do que ficar ali. Retreina o cara, retreina, faz EDS, troca o cara e o problema continua, né? E a gente vai continuando com o problema. Então, só alguns exemplos práticos aí que a gente pode mudar a nossa perspectiva. Enquanto a gente negar o trabalho real, isso vai acontecer, né? Isso está muito pautado lá no Taylorismo, que a gente falou lá em cima, né? Porque assim, antes era alguém pensa e alguém executa. Não tinha a participação de quem executava e quem pensava. Mas vivemos uma era diferente, cara. Você imagina, minha filha de 2 anos, cara, ela já tem o que ela quer, ela já sabe mexer no meu celular. Ninguém ensinou, ela não fez curso. Ela já nasceu sabendo, praticamente. Então, assim, não dá para a gente tratar com o mesmo remédio, Rogério. É essa a questão, né? Então, a gente sempre vai ter variabilidade, a gente nunca vai conseguir pegar o real e o prescrito idêntico, mas a gente precisa perceber isso, né? E a gente precisa ouvir as pessoas para a gente diminuir isso e tornar o sistema resiliente ao ponto que essa diferença ela gere para a gente uma falha segura. É complexo, é difícil, mas esse é o nosso objetivo, né? Bom, a gente está falando de fatores humanos desde o início do nosso papo aqui, mas e aquela pecinha fundamental para que tudo isso aconteça, que é o ser humano? Dentro desse contexto todo, qual o olhar e qual a posição que a gente deve inserir o ser humano? Para mim, no desenho que eu fiz inicialmente, você coloca ele no meio, no centro, né? E você, a partir do ser humano, a partir do trabalho, a partir da tarefa, você entender todas as interações que provocam sucessos e insucessos nesse ser humano e a gente poder mexer nessas interações, a gente poder influenciar, né? Uma frase também muito batida, o contexto influencia o comportamento. Isso faz muito sentido para mim, né? Então, se eu puder mexer no contexto, se eu puder mexer no contexto, influenciar o contexto, eu estou influenciando o ser humano. Para isso, ele tem que estar no centro. Para isso, ele precisa participar. Para isso, ele precisa ser consultado. Né? Para isso, ele precisa estar envolvido, ele tem que estar engajado. Né? Não é fácil, mas é isso. A gente fazer com que ele participe da construção do trabalho dele. Né? Por isso que eu falei, né, assim, a visão taylorista ela ainda é uma visão muito de quem pensa e quem executa, né? Então, acaba que a gente às vezes não consegue fazer isso. Então, a gente brinca também muito. Eu falo que a gente brinca, né? Porque a gente tem uns grupos aí que a gente conversa bastante sobre o assunto, e às vezes a gente vê o pessoal em grupos de WhatsApp pedindo análise de risco de tal e tal situação, ou pedindo um treinamento, e aplica aquilo lá descontextualizado, nem sabe, né? Cara, não dá para fazer segurança dessa forma, né? Então a gente precisa contextualizar, precisa influenciar quem executa, participar quem executa, né? Então eu acho que o ser humano, o executante, quem faz, precisa estar o tempo todo participando e colaborando para o sistema evoluir, para o sistema aprender e melhorar. Fala muito aqui no canal também sobre carreira dos profissionais de SSMA, né? Na tua visão, os profissionais de segurança e saúde, de maneira geral, eles conhecem e conseguem ter uma abordagem de fatores humanos ou não, né? E o que é preciso fazer para que isso venha, né, para conhecimento dentro desses novos desafios que a gente tem atualmente, né? Com esse mundo complexo, com esse mundo dinâmico. Cara, eu posso te dizer que assim a gente ainda está caminhando em passos lentos. Né? Quando a gente vê a nossa formação, ela não ajuda, ela não propicia, né? Então você não tem isso sendo discutido na universidade, isso sendo discutido no curso técnico, né? Mesmo vendo força de algumas pessoas com iniciativas do tipo, né? Você tem o Diego Prata em Campos, por exemplo, com um projeto social magnífico num curso de técnico de segurança, levando esses assuntos de forma gratuita para os alunos, né? A Heloísa Guimarães parece que tem alguma coisa também em Vitória, né? A Deice também parece que tem alguma coisa. Eu comecei aqui em Macaé, junto com o CEMAL, uma escola aqui de Macaé. Então, assim, existem alguns movimentos muito individuais ali, muito voluntário, né, desses profissionais, para fazer
um barulhinho ali, né? Mas isso hoje ainda não é da formação. A gente continua formando os profissionais com essa cabeça ainda muito de uma segurança tradicional, tá? Aí, cara, hoje tem uma coisa que complica um pouco para a gente, que é a quantidade de informação. Hoje a gente é engolido pela quantidade de informação. Você tem YouTube, você tem podcast, você tem livro, você tem um monte de coisa, né? E aí, às vezes, a gente fica um pouco perdido, né? Então, hoje, o profissional de segurança, quando me procura, e isso acontece com frequência, e fala assim, Tomás, o que eu posso olhar? Para onde que eu tenho que olhar? O que eu preciso fazer para poder abrir um pouquinho mais a minha cabeça? Eu levo ele para alguns canais que eu tenho mais afinidade e que eu costumo usar para o meu aprendizado, né? Então, o professor Josué ele tem um canal no YouTube muito bacana sobre fatores humanos. A UBQ traz direto discussão sobre fatores humanos aí, traz a ANP, traz a Gilza Monteiro da DNV, que ela tem vários exemplos magníficos da prática. Você tem a ergonomia da atividade do Raoni Rocha, né? Eu acho até que ele não está fazendo muito, mas ele já produziu tanta coisa, né? O próprio SSMA em pauta, que traz um monte de gente bacana, né, para que a gente possa aprender com as pessoas que estão fazendo alguma coisa, que traz alguma prática. O podcast da análise de risco, os meninos também são muito bons. Inclusive, eu junho vou estar lá no análise de risco com os meninos do podcast, né? Estou dando um spoiler aqui, não sei nem se eu podia, mas eu vou estar lá claro com que os sim. meninos. Eu assisto também, né? Então eu concordo contigo, são todos os canais do Raoni também, eu assisto. Agora eu acho que ele deu uma parada, né? Mas assim, também tem conteúdos maravilhosos, né? E o análise de risco eu assisto, com certeza. Exato. Então, assim, tem alguns canais, assim, você realmente reconhecer ali os profissionais que estão estudando ou influenciando de alguma forma, para você seguir os canais que eles estão, né? Hoje em dia tem muito filme, série também, então se você pegar o Netflix, tem Fukushima, Bhopal, tem o da Boeing, o caso da Boeing. Cara, o problema é esse, né? Tem muita informação. Então eu sempre oriento o pessoal, assim, ó, com relação a conteúdo da internet, tenta se orientar pelas pessoas que você acredita que está falando uma coisa legal. Então, se ele tiver um canal do YouTube, olha. Se ele estiver participando num canal de um colega, vai lá e olha. Se ele publicou algum material lá no LinkedIn, você olha. Então, vai devagarzinho conhecendo as pessoas. Não tenta afogar, não, senão você se mata. E de formação mesmo, a gente tem o curso do Fábio Arruda, que é o que eu conheço, né? Do Instituto Rui Barbosa. Tem o da PUC, mas o da PUC hoje ainda é só para profissional da Petrobras, então ainda não está aberto ao público, né? E você tem também um de ergonomia, acho que na UFRJ, com o Francisco Duarte, né? Então, são poucas formações ainda, tá, Rogério? Então, hoje a gente está pouco, caminhando em passo lento, né? A minha sugestão é que as pessoas reconheçam quem está produzindo alguma coisa para acompanhar o trabalho, né? E se quiser uma formação, tem que procurar essas 3 formações aí que eu citei. Perfeito. E para os profissionais que estão nos assistindo aqui, que querem implementar uma abordagem focada em fatores humanos na empresa que hoje trabalha, quais estratégias que tu sugeres aí, Tomás, com a tua experiência? Muito bom, cara. Bom, eu costumo dizer que a gente não tem bala de prata e a gente não tem o checklist de fatores humanos, né? Então, isso já é um relaxa, gente. Vamos sentar na cadeira, vai vir turbulência e a gente precisa ser forte, né? Então, o pessoal achar que esse passo a passo aqui é simples, é só vou lá. A gente está vivendo essa era, né, Rogério Thelma? A gente tem os 10 passos para ser magro, feliz, rico, é sempre assim, né? A gente quer os 10 passos, então assim, não existe, né? Então, mas assim, existe eu fiz uma publicação na revista que chama Educação SST no mês passado. E eu coloquei exatamente isso que eu vou falar aqui, né? Então, o primeiro passo tem que ser no engajamento da liderança. Mas, Tomás, a minha liderança é engajada com segurança, né? Eu, por exemplo, vivo numa indústria onde não tem como um líder não ser engajado com segurança. Não tem como. Um cara aqui numa indústria do offshore, o cara não está nem aí para segurança. Ele só tem muito pratinho para equilibrar.
mas o cara está preocupado, o cara se responsabiliza, o cara tem engajamento com segurança. Então, quando você busca engajamento da liderança, é para mudar esse mindset sobre o erro humano. Então, o engajamento da liderança para mudar essa cabeça de que erro humano se resolve com culpabilização, com penalização, e que a gente não tem coisas para aprender no nível do sistema. Então, é esse engajamento, para poder a liderança comprar essa ideia. E não tem como você seguir em frente se você não tiver uma liderança que compra essa ideia. E depois que a liderança entende isso, fica mais fácil para você seguir um próximo passo, que a gente costuma dizer que é o passo da fluência. Né? Então, a liderança está engajada. Agora, vamos fazer todo mundo entender sobre isso. Vamos fazer uma fluência dos operadores, dos supervisores, dos encarregados. Vamos trazer fluência para a minha corporação. Né? A liderança já engajei, já entendeu, já vem dando sinais de que está compreendendo. Ela já provou que eu faço uma fluência em todo o time, né? E isso é bacana, Rogério, e trazer não só viés para a segurança, né? É uma coisa que a gente também se preocupa. A gente costuma colocar a segurança como a parte da organização, né? Então, você tem a cultura da segurança e a cultura da organização. E aí, o negócio, você fica assim, quem que é mais importante? Aí tem que ir para aquela briga, né? Segurança em primeiro lugar, não, produtividade. Ou então, segurança é um valor, não, é prioridade. Bom, então, assim, mostrar que quando você olha o erro de uma nova perspectiva, você não está falando só de segurança. Imagina, se você olhar o erro da pessoa, tem um dos princípios do Hop, que é como a gente responde às falhas, importa muito, né? Mas você imagina que uma pessoa mandou um e-mail errado. Ela não trouxe nenhum risco para a segurança. Mas aquele e-mail errado pode trazer um problema financeiro para a empresa, né? Como você responde às falhas importa muito, tanto para a segurança quanto para o e-mail errado. Então, mudar essa visão no engajamento é mudar essa percepção do erro humano. Fluência, bota todo mundo para poder entender, todo mundo para praticar. Depois você vai para a aprendizagem prática, né? Então, você precisa mexer nos componentes que tem dentro da organização. Você precisa mudar os seus padrões. Eu trabalhei numa empresa que o padrão começava na página 15. Né? Porque a primeira página é a capa, a segunda contracapa, a terceira índice, depois responsabilidades, aplicações, definições. Cara, pô, quem que vai levar isso aí para poder trabalhar, cara, com procedimento da tarefa? Bom, então você começa a mexer, fazer essa aprendizagem, ela entrar dentro do sistema. Como que eu audito uma terceirizada? Eu vou ter uma terceirização do meu serviço. Eu vou auditar e vou ver que a terceirizada que tem menos acidente é a que ganha no bid? Não, eu tenho que olhar outras coisas. Então, você começa a mexer no sistema para que essa aprendizagem seja práticas do dia a dia, né? Depois você faz uma mexida nos seus indicadores. Eu começo a mostrar indicadores que estão mais conectados com o que a gente está falando aqui, né? Saio desses indicadores aí, melancias, né? Que é tudo verde na tela, na reunião, bonitinho, mas que está tudo vermelho, né? E eu passo para indicadores que me mostram, de fato, o quanto o meu sistema está aprendendo e melhorando, né? E, por fim, né, você tornar isso vivo ao ponto de que ele seja resiliente. Vai aprendendo e melhorando, vai aprendendo e melhorando, aprendendo e melhorando. Então, se eu tivesse que dar um passo a passo, e de novo, não existe passo a passo, mas seria engaja a liderança, dá fluência no assunto, mexe no sistema, nas coisas que atrapalham, cria indicadores que possam realmente mostrar esse trabalho, como ele está sendo eficiente, né? E, por último, torne isso vivo. Não para, não faz com que ele aprenda melhor, né? O Deming mudou o PDCA para PDSA, mas ninguém fala do PDSA, né? Mas era no lugar do C, do check, era study, né? De você fazer o sistema aprender e melhorar, né? Só que a gente não pegou, o brasileiro pegou só o check, o brasileiro gosta de controle, né? Gosta de controlar. Controle. Né? Então, mas eu iria por esse PDSA, né? Nesse último aí de tornar o sistema resiliente. Perfeito, cara. Tomás, prazer te conhecer, prazer bater esse papo contigo.
Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai, né, servir aí de aprendizado para um monte de gente que nos assiste aqui. Então, só tenho que te agradecer, é um prazer mesmo estar aqui contigo. Que bom, cara. Eu fico muito feliz, né? A gente vai devagarzinho ocupando alguns espaços aí para que a gente possa aprender. Não tenha dúvida, Rogério. Toda vez que eu vou num espaço, eu aprendo muito mais do que ensino, né? Porque querendo ou não, a gente tem que estudar como é que vai falar, como é que a gente, né? Como é que a gente concentra tudo que a gente. Porque senão, cara, a gente fica igual doido. Fala, fala, fala e não fala nada, né? Então eu aprendo muito participando de espaços como esse. E eu queria te agradecer demais e agradecer o público que vai ver esse vídeo. E principalmente se a gente tiver a oportunidade de ter um feedback, da galera comentar lá o que não fez sentido, o que fez sentido, né? Ou mandar para um amigo. A gente vive aprendendo. Né? Esse mindset de aprendizado para a gente é importante. Então, vê lá, galera, dá uma olhada, faz sentido, não faz, apliquei, testei, não deu certo, me traz de novo, pô, Tomás, eu fiz isso aí que você falou, não fez sentido nenhum. É assim que a gente vai aprendendo e evoluindo. Obrigado, meu amigo. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.